Durante essa jornada de mais de 24 anos de carreira, eu entendi que nós não somos só cognitivo comportamento ou só consciência. Eu sempre fui muito inquieto. Às vezes eu falo, desde pequeno eu sempre fui muito estranho, porque eu sempre senti muitas coisas. Mas eu venho de uma família extremamente católica, onde qualquer assunto relacionado ao sentir e aquilo que não estivesse dentro daquilo que é verdade para eles, era errado. Então eu vivi dentro daquele molde por muito tempo. Até quando eu comecei a trabalhar, antes de ir trabalhar nessa empresa que eu comecei com RH, eu fui mirim aqui na biblioteca da prefeitura. Então, com 13, 14 anos, eu trabalhava lá meio período. Até que um dia eu me deparei em uma, né, prateleira cheia de livros falando sobre despertar da consciência, espiritismo, ocultismo, etc. Eu lembro que eu peguei 3 livros, coloquei dentro da minha bolsa, escondi, porque ninguém em casa podia saber que eu estava lendo esses livros. E eu sei que ali foi o momento que, novamente, eu fui conectado com aquilo que eu já vivi em outras vidas. Então, hoje, eu procuro muito trazer no meu trabalho o olhar para que tanto empresários, né, quanto colaboradores, enfim, entendam que nós somos seres multidimensionais. Porque quando a gente considera o indivíduo só com base no pensar, nós estamos desconsiderando muitas informações e que pode fazer com que essa pessoa tenha ou não performance no ambiente de trabalho. As pessoas falam muito, né? Nós somos direcionados pelo inconsciente. Mas o que é o inconsciente? O inconsciente é a nossa alma. Então, se nós não cuidamos da nossa alma, como que nós vamos ter a oportunidade de melhorar? E melhorar as decisões, as ações que nós temos no nosso dia a dia. Então, hoje, eu faço esse movimento e junto dele, né, procuro muito trazer as conexões dentro da ciência. Né, porque eu também sou uma pessoa muito pragmática. Para mim, pesquisa é muito importante, embasamento é muito importante, e no mesmo movimento eu também me coloco como um ser experimentando todo esse processo dentro da minha própria jornada. Né? Como tenho falado com algumas pessoas, a jornada ela não é fácil quando a gente escolhe comunicar, escolhe não, quando a gente de fato tem a responsabilidade de comunicar algo que é diferente daquilo que a maioria entende como correto. Então, a partir do momento que eu fiz a escolha, há 3 anos atrás, de comunicar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que é feito downloads nas consagrações de ayahuasca que eu participo, eu entendo a responsabilidade e seriedade que eu tenho que trazer para o meu trabalho e para aquilo que eu comunico. E aí, para dar embasamento nisso, eu fui para a ciência para entender todo esse movimento. Antes de começar o podcast, como a gente está falando, a gente começa lá, né? Eu não paro, vocês me cortam, tá? Não, mas como eu estava falando antes da gente começar o podcast, fevereiro do ano passado, eu olhei para mim nesse movimento todo, eu falei assim, surtei, meu Deus do céu. Bem que falaram, cuidado com a tal da ayahuasca. E eu falei, Deus, se de fato tiver um propósito maior na minha vida, eu vou descobrir isso através do olhar da ciência. E joguei. 20 dias depois, chegou um amigo e falou assim, olha, tem um médico em São Paulo, um neurologista. Ele é um único no Brasil, um dos poucos no mundo que faz um diagnóstico da glândula pineal, com todo um trabalho baseado na medicina para identificar e entender níveis de mediunidade. E ele tem uma universidade chamada Unispírito, que ele faz todo esse movimento. Seria importante você procurar ele para você entender a opinião dele médica. Falei, pô, fechou, Dr. Sérgio. E aí, entrei em contato com o Dr. Sérgio, só tinha horário da consulta com ele em novembro. Entrei em contato com ele em fevereiro. Beleza, reservei minha consulta para novembro. Vida que segue. Estou lá em São Paulo, né? Fico bastante lá. Um dia, tem aqui até no meu WhatsApp, que isso eu vou publicar ainda no meu 4º livro. Eu cheguei, falei assim, cara, tem alguma coisa falando para mim, entrar em contato com o Dr. Sérgio que tem um desmarque amanhã. Aí eu falei assim, quantas vezes você ouve essa voz e você não obedece a ela? E toda vez que você não obedece a ela, você quebra a cara. Eu conversando comigo mesmo com essa voz, sabe? Sim. Aí eu falei, tá, o máximo que vai acontecer, eu ver que eu tô, né? Louco. Aí mandei mensagem. Momento. Aí mandei mensagem. Oi, tudo bem? Não. Queria saber quando que tem um horário mais próximo de consulta com o Dr. Sérgio. Aí a secretária me responde, olha, teve um desmarque e a gente tem um horário para amanhã às 9 horas. Você consegue vir? Eu falei, eu já estou aí. Esse horário é meu. E eu fui no Dr. Sérgio, consulta com ele é um período, uma manhã inteira.
N questões, N perguntas, etc. E depois tem os exames, né? Então, tem um eletroencefalograma que é feito dentro da modalidade do que ele avalia, um ecocardiograma, e com base nos resultados, ele avalia a frequência cerebral, cardíaca também, e fora outros exames laboratoriais que ele pede. E eis a surpresa, né? Quando eu fui para o meu retorno, que ele me apresentou, né, o que eu tenho no olhar da medicina e no olhar da espiritualidade. Ele falou assim, o que você está fazendo com isso? Eu falei, estou num conflito que o senhor não faz ideia. Ele falou isso para você? Falou. Esse exame, exatamente, ele foi feito para quê? Para identificar o grau de cristalização da minha glândula pineal. E ele só faz isso? Ele também faz isso. Ah, entendi. Também faz isso enquanto médico, né? Mas ele tem a... Então ele já tem um olhar diferente. Já, nossa, o doutor Sérgio Felipe porque nós maravilhoso. Tá. Quase não tem médicos, né, que fazem esse tipo de abordagem. Mas assim... Mas hoje já está tendo até uma pesquisa dentro da medicina referente a isso. Não está vindo com clareza, mas tem algo da espiritualidade na medicina. Ele é um dos únicos no Brasil que faz isso, e ele dá aula em Harvard, junto com outros profissionais da Universidade de Harvard, que pesquisam e que vivenciam isso. Né? Então, é exatamente isso, fizeram uma pesquisa da mediunidade que já dá para comprovar, alguma coisa assim? Já. E ele faz parte disso? Faz. Tá. Então, assim, ó, só pra gente... Então, esse sou eu. Só pra gente colocar dentro do contexto aqui uma coisinha. Você tá falando sobre pineal. Vamos entrar nesse assunto agora, já que tocou aqui, tá bem fresquinho. Pra quem tá lá em casa, que não sabe o que é uma pineal. Uma glândula pineal. Você consegue descrever pra gente o que seria ela de um modo fácil de se entender? A nossa glândula pineal, ela é de um tamanhozinho, às vezes até menor do que um feijão. E ela é o ponto que conecta com toda a espiritualidade, com toda a transmissão de informação que vem do perispírito, do espírito para o perispírito e para a alma. A pineal está armazenado todos os registros de outras vidas e tudo aquilo que a gente... né, intui, pressente, que a gente ouve, que a gente vê, que a gente sente. Daria para dizer que esses registros são os acásticos? Olha, dentro daquilo que eu me aprofundei de estudo, registros acásticos eu nunca estudei, mas na pineal estão armazenadas todas as experiências que nós tivemos. Né? E de acordo com o grau de cristalização dessa pineal, nós, nessa jornada, continuamos dentro desse nosso processo evolutivo, acessando informações, registros de outras experiências. Só que num nível muito mais acentuado de sensibilização em relação ao ver o que está no invisível, a sentir o que está no invisível, a ouvir o que está no invisível. Você falou da cristalização da pineal. A cristalização da pineal, ela vem por diversos fatores. Sim. Eu acho que o maior deles, até onde eu sei e eu conheço, você pode me corrigir se eu estiver errado, é por conta do flúor. Por isso que a gente tem água com flúor, a gente tem pasta dental com flúor, tem até mesmo tratamentos dentários que exigem o flúor para deixar o teu dente, nessa desculpa, melhor. Então, a gente pode dizer que esse seria o maior dos vilões ou não? Olha, eu tenho uma outra resposta também para isso. O que você trouxe cientificamente é uma das informações que tem muitas pesquisas, artigos sobre a pineal, mas eu também acredito que pela ausência de consciência do ser humano, não dá para todo mundo estar ou ter uma glândula pineal expandida. Ótimo, perfeito. Agora eu posso perguntar? Com certeza. Seria mais no sentido de uma consciência ainda não expandida do que o próprio flúor. Porque a minha pergunta já é ao contrário. Por exemplo, nós escovamos dente, não tem como fazer, tá lá o flúor. Mas, por exemplo, você provavelmente, como já foi diagnosticado, tem uma sensibilidade e usa. Isso que acredito eu, né? Com certeza. Então, até que quando eu não quero usar, eu preciso usar. Exato. E nós aqui Ela não é também.